E aqui a gente vai ver agora, né, a parte infradiafragmática. A gente viu a supra e agora a infra. Tá, e aqui, né, para começar, nós temos o estômago, né, esse órgão aqui, tá? E esse estômago ele tem paredes, tá? Então nós temos uma parede anterior, né, que é essa daqui. Nós temos uma parede posterior, né, que é essa. E ele tem curvas, são duas curvas, curvaturas na verdade. Então tem curvatura menor, né, e curvatura maior do estômago, tá? Na menor nós temos aqui, ó, esse ponto que nós chamamos de incisura, tá? E nós chamamos de incisura angular. Ele fica na curvatura menor do estômago. E nessa região aqui, ó, notem aqui o esôfago, nessa região aqui que o esôfago se implanta no estômago, né, a gente chama de região cárdia, né, região cárdia, tá? E aí, entre o esôfago e essa parte aqui, a mais alta, né, do estômago, que aliás nós chamamos de fundo do estômago, nós temos uma outra incisura, né, que é essa incisura aqui, ó, que é a incisura cárdica, né, que é justamente essa daqui. E aí, quando a gente observa aqui, ó, o esôfago, a abertura do esôfago para o estômago, a gente chama de diósteo cárdico, tá? E ó, as outras partes são, além de fundo, a gente tem mais ou menos essa região aqui do meu dedo até esse outro dedo, a gente chama de corpo do estômago, né? Fundo do estômago aqui, onde armazena alguns gases, tá? Nós temos ainda aqui essa outra região, ó, nós chamamos de região pilórica. Essa região mais larga nós chamamos de região antropilórica, né? Antro quer dizer largo. E nós temos aqui, ó, a região que nós chamamos de canal pilórico, tá? Quando a gente abre aqui, a gente nota, né, a região antropilórica, o canal pilórico e aqui, ó, a musculatura mais espessada, que a gente chama de piloro, é um esfíncter, né, esfíncter pilórico, né, que ele vai controlar a passagem, né, de substância do estômago para o duodeno, né, piloro quer dizer porteiro, tá? E dentro do estômago, notem aqui, nós temos as pregas gástricas, né, que são essas. Se a gente unir essas duas partes aqui, ó, né, as paredes anterior e posterior, nessa região aqui, ó, né, claro, na face interna, quando a gente olha aqui, né, que é essa região aqui, ó, a gente forma uma espécie de suco, que a outra parede fica aqui, ó. Então aqui fica um suco, que a gente chama de suco gástrico. Então, normalmente os líquidos que a gente ingere, normalmente ele tende a vir pelo estômago, ele vem pelo esôfago e ele, né, vai escorregando justamente aqui no suco gástrico. Por isso que se o indivíduo ele faz a ingestão de uma substância corrosiva, a primeira parte que vai ser, né, danificada é o suco gástrico, que é essa região aqui, tá? E aí a gente sai, né, do estômago e vai para intestino delgado, né? Intestino delgado, né, que é composto por duas partes. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem os intestinos, tá? Intestino delgado aqui, intestino grosso aqui, tá? E a gente retirando as camadas aqui, ó, tira essa camada, tira essa outra camada, a gente chega aqui no duodeno, né? Que é essa primeira parte do intestino delgado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa peça, notem aqui, nós temos, né, essa região aqui, ó. Então o piloro está aqui, tá? Notem que aqui tem uma dilatação maior, né, maior do que essa parte, tá? Do esôfago, do estômago, do duodeno, desculpem. Tá? Então essa primeira parte aqui nós chamamos de ampola, né, do duodeno. Ampola quer dizer algo largo, né, algo amplo. Tá? Então vamos, né, para essa peça aqui, ó. Aqui a gente observa, por exemplo, né, só para situá-los, fígado, baço, uma parte do estômago, pâncreas, tá? Então aqui, ó, a primeira parte do duodeno, a gente chama de parte superior, nós temos uma
uma parte descendente, né, do duodeno, nós temos uma parte horizontal do duodeno, nós temos uma parte ascendente do duodeno, tá? Lembrando que essas partes aqui, elas são fixas, né? A parte móvel é justamente aqui, ó, a ampola do duodeno, tá? É a parte mais móvel do duodeno. E aí, a transição entre duodeno e jejuno se faz aqui, ó, nessa flexura, enchendo flexura duodeno jejunal, que é justamente essa, na transição de duodeno para jejuno, tá? Notem também aqui, ó, a presença de pregas, são as pregas circulares. E notem também aqui a abertura dessa estrutura aqui e dessa outra. Eu vou falar disso um pouco mais à frente sobre glândulas, tá? E aí nós chegamos agora no intestino, né, que nós chamamos de intestino delgado, né, as duas partes. Então, notem aqui, né, duodeno, e aqui nós temos o jejuno e o íleo, tá? A gente vai adotar o seguinte critério aqui. A parte proximal nós chamaremos de jejuno. A parte distal nós chamamos de íleo, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente consegue notar uma diferença de coloração, né? Essa aqui está mais escura e essa aqui está um pouco mais clara, tá? Normalmente, a mais escura é o jejuno, né? Porque ele tem uma parede mais espessa e ele é mais rico em vasos sanguíneos, tá? Mas aqui a gente vai adotar esse critério, tá? Então, proximal é jejuno e distal vai ser o íleo, tá? Assim nós temos, tá? E, por exemplo, essas estruturas aqui, ó, são alças intestinais, tá? Que compõem aqui essa região. E aí a gente vai agora para intestino grosso, tá? Então aqui, ó, retirando essa parte, notem essa estrutura aqui que nós chamamos de seco, né? Que é a primeira parte do colo, né? A primeira parte, na verdade, do intestino grosso, tá? Observem essa estrutura aqui, ó. Então aqui é o finalzinho do íleo e ele está chegando justamente aqui no seco, tá? E aqui a gente nota, né, essa abertura que a gente chama de papila, a gente chama de papila iliocecal, tá? Ele tem dois lábios, tá? Então tem um lábio iliocecal, que é esse aqui, tá? Que é o inferior, e tem aqui um lábio iliocólico, colo, porque colo dá superiormente, tá? Tá? E aqui vai permitir, claro, a passagem de substância do íleo para o seco, tá? Nota ainda no seco essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é um forame, um ósseo, desculpa, forame, normalmente a gente tem em osso. Esse ósseo é o ósseo do apêndice vermiforme, que é esse daqui, que vocês estão observando aí, tá? Então, apêndice vermiforme, tá? E aí, a partir, né, desse seco, a gente tem tênias, né, que são essas fitas aqui, ó, que a gente observa, são 3 tênias, tá? Uma tênia aumental, uma tênia mesocólica e uma tênia livre. Aqui, nessas peças, eu vou cobrar só tênia, de um modo geral, tá? Mas saibam que são 3 tênias, tá? E aqui, ó, tá vendo essas dilatações aqui, né, característico, né, do intestino delgado, intestino grosso, desculpa, a gente chama de